Napoleão Bonaparte construiu uma trajetória político-militar na França que lhe permitiu um espaço destacado na história mundial. Indiscutivelmente, foi um dos nomes mais importantes dos últimos séculos. Heranças na política interna francesa e variadas campanhas militares ajudaram a dar forma à imagem de um dos mais influentes líderes da virada do século XVIII para o XIX. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos momentos da trajetória do imperador francês Napoleão Bonaparte. Napoleone de Bonaparte. Assim, com este nome, o futuro imperador francês nasceu na localidade de Ajaccio, que fica situada na ilha da Córcega, no mar Mediterrâneo, em um ponto próximo à França e à Itália. Ele nasceu em 15 de agosto de 1779, poucos anos após aquela ilha ser anexada pela França, deixando de ser um território da República de Gênova. Na França, o nome do político e militar passou por adaptação. Deixou de ser Napoleone de Bonaparte para ser Napoleão Bonaparte. Napoleão ele nasce numa ilha no Mediterrâneo, a ilha da Córcega, como filho de pai de uma pequena nobreza com origem na Toscana, né, que é uma região no norte da Itália. E já adolescente ele é enviado para academias militares francesas, onde ele inicia sua carreira militar. Durante esse período, ele se engaja com clubes jacobinos na região da Córcega, e é assim que ele acaba se aproximando do irmão do Maximilien Robespierre, né, principal liderança da Revolução Francesa, o Augustin Robespierre, chamando a atenção, então, dessa elite revolucionária, né, e ganhando um papel de destaque após algumas vitórias militares importantes, né. A principal delas é o cerco à cidade de Toulon, que é uma cidade portuária na França, que havia sido ocupada, então, pela marinha inglesa, e o Napoleão, ao chegar a essa cidade de Toulon, se deparar com uma situação bastante adversa do ponto de vista das tropas francesas, né, as tropas muito desorganizadas, identifica algumas fragilidades estratégicas nessa fortificação que havia sido, então, ocupada pelos ingleses, e a partir dessa vitória, né, desse direcionamento das tropas francesas, até enfrentando resistência, né, de oficiais mais experientes. Napoleão era um segundo-tenente, né, era alguém mais abaixo na hierarquia militar francesa nesse momento, mas ele acaba mobilizando, inclusive, essa proximidade com os líderes da Revolução Francesa, né, sobretudo com Augustin, o irmão do Robespierre, para fazer valer a sua visão estratégica a respeito do que deveria ser feito naquela batalha, né, a tomada de pontos específicos daquela fortificação, e acaba não só se impondo politicamente sobre essas lideranças militares mais experientes, como acaba saindo vitorioso dessa batalha e tomando essa fortificação, né? Que é justamente o que faz que o Napoleão seja promovido a general de brigada com 24 anos, né? Então, alguém muito jovem ainda já ascende a uma posição extremamente elevada dentro da hierarquia militar. Vinícius Bivar, professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília, UNB, concedeu entrevista ao Estação História. O regresso à França, a maior notoriedade militar e a participação em campanhas na Itália alavancaram Napoleão como uma referência de liderança na região. Ele retorna à França como uma espécie de herói de guerra, né, tendo participado de algumas campanhas bem-sucedidas, né, sendo já um general de brigada muito reconhecido pela população, e se depara com um sistema político fragilizado pela própria agitação revolucionária, mas também pela corrupção crônica, né, dos diretores, e que vai culminar numa falência do Estado francês, né. Na prática, em 1799, o Estado francês se encontrava em larga medida falido. Então, Napoleão enxerga aí também uma oportunidade para estruturar essa coalizão que vai dar esse golpe de Estado e culminar com a chegada dele no poder, né? Então, uma figura que já demonstra, desde o início da sua trajetória, alguma ambição por ascender a cargos mais elevados, tanto na hierarquia militar quanto na política francesa, e esse contexto de agitação revolucionária, de instabilidade política, né, ele acaba se mostrando um contexto bastante favorável para que o Napoleão, então, leve a cabo, né, esse seu intento, né? Com o avanço da Revolução Francesa, que ocorreu entre os anos de 1789 e de 99, implodindo a monarquia absolutista, Napoleão conseguiu ascender na política local.
A partir de 1999, ele passou a ser um dos 3 cônsules que lideraram a França. Entre 1804 e 14, ocupou o posto de imperador. Durante um breve período, ele vai conseguir estabelecer uma paz com a Inglaterra em 1802. Isso permite que ele conduza uma série de reformas dentro do Estado francês, reformas sobretudo administrativas, que estabelecem o sistema de liceus, né, o sistema educacional francês, o Banco da França, que organizam a administração pública, né, por meio do Código Napoleônico. Então, eu diria que essas são algumas das principais conquistas do Napoleão durante esse período aí, entre 1802 e 1804, né, que é quando justamente o Napoleão, então, promulga esse Código Napoleônico, mas ele acaba se tornando uma figura tão emblemática muito pelas suas conquistas militares, né? Justamente depois que o Napoleão ascende ao poder, apesar desses sucessos anteriores, né, que ele passa a se destacar como um grande general e conduz algumas das suas principais campanhas, até efetivamente a tomada da Península Ibérica, inclusive em 1808, né, a ameaça de invasão que leva a família real portuguesa a se refugiar no Brasil, né, e também a campanha contra a Rússia, que é tida como um dos seus principais, dos momentos mais emblemáticos da sua trajetória, né, que em última medida vai fracassar e marcar um ponto de inflexão na história do Napoleão, né, justamente de um período de grande expansão militar desse Império Francês gerido pelo Napoleão. É a partir dessa derrota que a situação começa a se tornar mais complexa, né, emerge na Europa uma sucessão de coalizões, né, são 6 coalizões no total, que vão juntar as principais potências da época para justamente buscar conter esse expansionismo francês, de modo que quando a 6ª coalizão sai vitoriosa, Napoleão então é exilado inicialmente na ilha de Elba. Napoleão ainda voltou ao poder em 1815, por pouco mais de 3 meses, no período que é conhecido como o Governo dos 100 Dias. Porém, ele não conseguiu se manter no posto. 6 anos depois, em 1821, especificamente no dia 5 de maio, Napoleão morreu aos 51 anos de idade. Napoleão tinha uma preocupação muito grande com a sua própria imagem, né? Desde muito cedo, Napoleão busca escrever a respeito de si próprio, né? E durante esse período no exílio ele vai dedicar boa parte do seu tempo à redação das suas memórias essas que vão contribuir muito para essa mitificação da figura do Napoleão que nós encontramos a posteriori, né? Desde o século XIX, a figura do Napoleão é cultuada como um grande líder militar, né? E a historiografia mais recente, ela tem levantado questionamentos a respeito disso. Não que Napoleão não fosse um excelente estrategista militar, mas argumenta-se que boa parte dessa mitificação que ocorre com a figura do Napoleão, em larga medida, produto do próprio esforço do Napoleão, sobretudo nesse momento mais para o fim da sua vida, de construção dessa imagem, dessa mitologização da própria figura de Napoleão Bonaparte, que acaba passando a memória social, né, tanto na França como na Europa, de maneira geral, e posteriormente ganhando um alcance global, como essa imagem de um brilhante general, de alguém detentor de uma genialidade fora do comum, né? E mais uma vez ressaltando que não necessariamente significa que Napoleão não seja um brilhante estrategista militar, né? E nesses anos finais de vida, claro, Napoleão fica em larga medida recluso, né? Com pouco acesso a outros seres humanos, isolado ali na ilha de Santa Helena, né? Passa por episódios, inclusive seu médico pessoal retrata, né? Por episódios de depressão profunda, então realmente um fim de vida não muito dignificante para uma figura que tem um papel no imaginário social tão expressivo quanto é o do Napoleão, né? Este foi o Estação História de número 258. Origens das informações utilizadas ao longo desta edição. Governos da França e da Itália, além da entrevista concedida pelo professor Vinícius Bivar, da UNB. Grupo Rádio Web. Produção e apresentação, Diego Brião. Edição, Mário Melo. Coordenação da RWCast, Rafaela Martinez. Gerência de conteúdo, Mariana de Freitas. E direção de jornalismo, Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts nas quartas-feiras, é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.